Olha quem está chegando aí, chegando no Mas showzinho. é uma aula, viu? É uma aula. O Genuíno, você gosta, você ama o Genuíno, né? A sabedoria dele é uma. O que faz uma falta danada para o PT. Não Faz. faz falta porque ele continua entrosado, né? Mas a visão dele sobre diplomacia, sobre segurança nacional, sobre defesa, ele é uma das cabeças lúcidas desse país e que não se deixou abater por tudo que ele já passou na vida aí. Tudo que ele passou, né? Ele foi um dos mais perseguidos. Acho que assim, junto com o Lula e o Dirceu, né? Ele foi perseguido de maneira covarde mesmo, assim. O Genuíno tinha que ser indenizado pela justiça brasileira. Quando ele foi preso essa vez aí por essa maluquice da Lava Jato aí, ele tinha saído de uma operação delicadíssima do coração. Sim. E daí teve uma crise no presídio, o juiz de instrução lá não permitiu que ele fosse levado para uma clínica. Um assassino. Aliás, eu ouvi de ministros do Supremo aí chamando ele de... Daí a responsável pelo presídio, que era a enteada do Gilmar lá, pôs ele escondido no carro e levou para a clínica para salvá-lo. Você me contou essa história, inclusive acho que você teve participação nisso, né? Eu contei a história porque eu tinha feito... Saiu uma matéria do Estadão criticando a moça, dizendo que o governo do Distrito Federal tinha demitido um monte de gente e não ela, a enteada do Gilmar, e o pessoal do Gilmar mandou uma nota dizendo que na época não era enteada. E eu escrevi um artigo falando, não era enteada, mas já estava se relacionando publicamente com a Guiomar, que era a mãe dela. Daí a Guiomar me ligou e contou a história da filha, uma história uma menina fantástica, viu? Fantástica, a coragem dela, uma pessoa discreta, e a coragem dela de tirar o Genuíno escondido do carro para salvar a vida dele. São essas histórias que fazem com que você reconheça também no Gilmar Mendes, né? Um sujeito, um homem de Estado, como você diz, né? Não é simplesmente... Tá certo que foi a esposa dele, né, que fez isso, mas de uma certa maneira ele também, né? Estava ali. Agora, a Guiomar é a pessoa que humanizou o Gilmar, né? A Guiomar é fantástica. Sou fã da Guiomar, desde sempre que ela trabalhava com o Marco Aurélio de Mello. Né? Olha só que bacana. O Nassif com sua camisa listrada aqui no 11 News, que beleza. O Nassif, hoje saiu um dado econômico aqui. Commodities fortalecem a indústria, Brasil vira supermercado do mundo, país lidera exportação de comida industrializada e siderurgia e petróleo avançam. Como é que você leu essa informação? O Brasil virou o maior produtor do mundo de enlatados. Né? Foi uma surpresa para mim, mas veja bem, tudo. Os únicos setores que o Brasil se destaca, mesmo na indústria, são aqueles que ele tem a vantagem competitiva aí da matéria-prima. Né? Ele continua sendo um país eminentemente de produtos primários. E é interessante, nós fizemos outro dia um GGN Economia, porque o grande salto aí do agronegócio se deu por conta do Estado, com a Embrapa, e se deu por conta da Lei Candir, que fez os estados abrirem mão do ICMS dos produtos primários, tanto minerais quanto agrícolas. Então, isso aí foi num período em que o Brasil precisava muito ter reservas cambiais. Hoje o Brasil já tem reservas cambiais. E o agronegócio não precisa dessa isenção tributária para vender. Por quê? Porque ninguém vai deixar de comprar alimentos, os preços são internacionais. Então, o fato de ter mais imposto ou menos imposto não vai afetar, vai afetar a margem do ruralista, que se considera o gênio da raça aí, pelo tanto que cresceu, mas cresceu às custas de quê? De cortes de despesas essenciais dos estados. Outro dia, quando fui no Fórum Social Mundial, encontrei um colega jornalista em Porto Alegre, ele falou, você pega as estradas aqui do Rio Grande, quem usa é só caminhão de soja, não paga um tostão de ICMS. Então, está na hora de rever isso aí. O agronegócio já é grandinho aí para precisar ter esses subsídios aí, né? Gente, eu estou colocando na tela aqui o QR Code do coletivo, da comunidade do GGN, do Nassif, para você contribuir, participar. Está aqui do lado, eu vou colocar durante a presença do Nassif aqui em outros momentos. Você pode só focalizar o celular aqui, você vai ser direcionado para
o link ali de colaboração, contribuição, inscrição no coletivo do GGN. Ô, Nassif, tem um esforço concentrado essa semana é decisiva para o governo, tem que aprovar várias pautas importantes, né, urgentes no Senado, não sei se na Câmara dos Deputados também, mas o esforço é muito concentrado no Senado. Como é que você está vendo esse momento? Quer dizer, o Haddad está otimista, acho que todo mundo vai contribuir. Pode você ver o que eu escrevi no comecinho lá atrás, que a gente comentava aí, foram as conclusões do PT agora, né? Ou seja, com o arcabouço, você ficou refém do Lira, a economia não deslanchou, porque não vai deslanchar se você não der um fôlego aí para os investimentos públicos, e você entra aí num ano decisivo, que é 2024, precisando urgentemente crescer para salvar as eleições. Né? Agora esperamos, se o Haddad conseguir passar, digamos, essas últimas votações, espera-se que o governo se livre, faça políticas públicas independentemente da Câmara. Ele tem condição de fazer isso. Né? Então, eu estou confiante que o Lula, você pega as últimas pesquisas que saíram de opinião, o brasileiro mais otimista em relação ao próximo ano. Tem um clima bom. Começou uma campanha agora da SECOM para unir todos os brasileiros, mas tem que unir em torno de uma ideia. Não adianta só, somos todos irmãos aqui, que não pega. Então, se o Lula realmente partir para essa de fazer um pacto com a produção significa as indústrias pequenas, médias, grandes, significa as centrais sindicais, significa os trabalhadores de aplicativos, significa o cooperativismo, significa o sistema da CNI, significa as associações comerciais. Se fizer um pacto de produção, ele consegue unir todo mundo. Ele consegue pegar as igrejas evangélicas, que defendem sempre aí a meritocracia e tudo, e pôr as igrejas evangélicas para mobilizar os seus empreendedores, seus pequenos empreendedores. Então, botar as igrejas evangélicas para trabalhar, né, Pois é, ele já fez um impacto interessante aí, que foi essa história delas ajudarem a identificar pessoas em situação de rua aí, ou situação vulnerável, para o programa do Bolsa Família. Então, olha, tem tudo aí para unir o país. As associações comerciais, que é o que tem de mais conservador aí, você chega para elas e fala, tem que valorizar a produção, tem que esquecer os almofadinhas da Faria Lima. Esse negócio de dizer que o herói nacional é o trader, aí para com isso. Esse pessoal é chupim. Outro dia eu levei no programa um sujeito que lançou os primeiras debêntures aí das cooperativas do MST. Então, o mercado de capitais, quando a serviço de um objetivo maior, ele pode ser muito útil. Mas no Brasil, não. Ele virou objetivo em si, né? Então, se o Lula começar a SECOM, a focar nesse empreendedor, dizer, você é o herói nacional, não é o almofadinha da Faria Lima, não é o bilionário aí, não é o Abílio Diniz, é você que vai construir o país. Eu acho que tem condição de fazer uma baita mobilização, e você pega pelo próprio Congresso do PT, que todo mundo sentindo necessidade de uma bandeira mobilizadora, né? Todo mundo sentindo necessidade, sem dúvida nenhuma. O Lula, inclusive, falei para o Genuíno aqui, eu falei que o Lula puxou a orelha do PT, ele falou que o PT puxou a orelha do Lula também. É assim que funciona, né, Nassif? Sim. Aliás, o Lula bancar o Haddad, como tem bancado, a despeito das posições da presidenta do PT, da Gleisi e tal, eu acho que também é uma coisa importante, né? Quer dizer, o Lula fomenta esse dissenso, que inclusive acho que facilita para o próprio Haddad negociar com o Congresso e tudo mais. Depois que decidiu por essa estratégia, ele não podia puxar o tapete, né? Tanto que lá atrás, quando a gente insistia para mudar o discurso, não era para desfazer do Haddad, era para começar a dar foco, parar de dar foco em meta fiscal. Aí podia até continuar perseguindo, mas parar de dar foco na discussão de meta fiscal e pegar a discussão do desenvolvimento. Né? Quando eu li a declaração do Haddad, que causou calafrios aí na esquerda, mais à esquerda do PT, eu pensei imediatamente em você, para você comentar, Nassif, que é o seguinte, você viu o que ele falou? Ele falou assim,
déficit fiscal não é equivalente a crescimento. Não tem uma relação direta. O que você achou, Nassif? Foi bom, hein, Nassif? Ele sofismou. Ele sofismou. Não foi bom, mas não é verdade? Não é verdade. Depende do déficit fiscal. Se, por exemplo, eu estou com a economia caindo, digamos, daí isso dá um déficit fiscal, daí eu aumento impostos. Isso aí reduz a demanda, a economia cai mais ainda. Se eu estou com a economia aquecida, aliás, se eu estou com a economia caindo e eu faço um gasto maior, gasto público, eu estimulo a economia. Porque o que o mercado faz, ele acha o seguinte, o PIB, quando você vai fazer as fórmulas, o PIB não é variável, o PIB é um dado fixo, e não é verdade. Se eu aumento o gasto público, o PIB cresce. Obviamente, eu tenho que ter a medida correta, para não aumentar excessivamente e saber a hora de aumentar. Mas gasto público, isso aí desde o... Eu acho que um cálculo, muito grosseiramente, superficialmente, um cálculo que o Haddad faz, a meu ver, é que é mais vantajoso para o país se o juro realmente cair de uma vez do que ficar nesses remendos, né? Assim, periódicos de aumento, o negócio daqui, diminui o negócio dali. Eu acho que ele se fia um pouco nessa questão. E ele falou que, não, a gente tem um Banco Central agora que é um Banco Central duro, difícil, né? Tem que sinalizar, né, para o Banco Central para ele continuar derrubando. Daí eu volto à minha análise original lá. Ele fez todas as apostas assim, confiando no bom senso do Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto não está aí para facilitar. Você tem aí uma previsão, uma projeção de inflação de 3,5%, 4% para o ano que vem, e ele dizendo que isso é muito, que tem que manter a taxa real de juros alta. Ele ficou nas mãos do Banco Central, então não teve embate ali. Então, digamos, quando ele fala que precisamos cumprir o que o mercado quer para poder baixar os juros, ele continua, o que a gente falou no começo, ficou nas mãos de duas pessoas que não são confiáveis, o Lira e o Roberto Campos Neto, né? Mas agora, não sei, aprovando agora essas medidas, vamos ver se o segundo tempo do jogo agora seja do desenvolvimento, né? Você viu a declaração dele com relação ao Zema e com relação ao Pacheco, que está lá, a dívida de Minas, né? Saiu de 100 bilhões antes do Zema chegar ao governo, e agora está em 160 bilhões, e o Zema está ali bravateando, dizendo que não vai sentar para negociar, e o Haddad está dizendo assim, vai ter que negociar, né? Tem que... E aí, Nassif, qual que é a situação de Minas? O Zema é uma zebra absoluta, né? Absoluta. E o Pacheco, ele trouxe uma proposta que foi discutida na Assembleia Legislativa de Minas, inclusive pelo um economista que nós levamos para apresentar a proposta lá no GGN, o Marco Antônio Castelo Branco, uma proposta mas muito razoável. Pegar as estaduais mineiras, CEMIG, COPEL e CODEMIG, e federalizar, mas com possibilidade de recompra. Então, com isso, você reduz a dívida novamente, a dívida se torna pagável, e um ponto importante que ele coloca é o seguinte, com essa desoneração do ICMS, os estados perderam muito. E o governo conseguiu acumular uma reserva cambial muito alta às custas dos estados. E essas reservas são remuneradas, porque ele aplica em títulos do Tesouro. Então, diz o Marco Antônio, nada mais justo que parte dessa remuneração volte para os estados. Então, com isso, o Minas conseguiria recomprar mais adiante as suas estaduais, e seria o melhor caminho para preservar a CEMIG, COPEL e tudo, porque se depender, Copasa, aliás, se depender do Zema, vai tudo por água abaixo. E você vê, com esse aumento exponencial na dívida pública, ele liberando de pagamento aí aquele cara de aluguel de carros lá, que é um horror. Esqueci o nome dele, que é da Localiza, né? Localiza, da Localiza. O Zema é um irresponsável total. Né? Ele representa aquele lado do atraso total. Nenhuma preocupação ambiental, fazer jogadas com mineradoras. A CEMIG, o novo que fala que é o partido que veio para renovar tudo, o que tem de jogada de escritórios de advocacia do Novo com a CEMIG, que foi levantada em uma CPI de Minas, é barbaridade, viu?
próximo governador de Minas vai sair de Poços de Caldas, né, o Nassif? Espero que não seja o prefeito lá, que é uma porcaria. Espero que não. Olha, gente, só para dizer para vocês aqui o que está em votação nessa semana. Olha, terça-feira está prevista a votação do projeto de lei das apostas esportivas, né? Expectativa do governo de arrecadar 1,6 bilhão em 2024. CCJ marcou a sabatina. Não, o Paulo Gonet e o Dino, né? Serão sabatinados ali na próxima quarta-feira. Tá corrido isso aí do Paulo Dino e o Gonet, hein, ô Nassif? Não sei não, viu? Tá. O Gonet, vou te falar, não teve entusiasmo nenhum aí no meio do Ministério Público, né? Ele foi no Tribunal Superior Eleitoral, ele era procurador eleitoral, é um cara conversável e tudo, né? Mas são posições extremamente conservadoras aí. O Lula, aquilo que a gente tem dito, né? Ele sabe a situação de instabilidade política dele e sabe que ele já viu em outros momentos procuradores que foram selecionados aí, tido como progressistas e tudo, darem problemas enormes. Aquela porcaria do Janot foi um caso típico, né? Antes dele lá, esse negócio da lista tríplice, né, e tudo. Então, ele sabe que toda a segurança jurídica dele depende de um pacto dele com o Supremo. Então, põe o Gonet, que o Gonet não vai usar nada de capaz de afrontar militares e tudo. Você vê, até hoje ele não assinou a Constituição da Comissão dos Desaparecidos, até hoje. Está na mesa dele desde o começo do ano. Então, ele está cheio de dedos, assim, tudo bem, faz parte aí desse primeiro ano, aí que você precisa consolidar posição, né? Então, a esperança nossa é o Lula 3, ano 2. Roberto Tardelli, que é o jurista que você conhece, ele trouxe uma questão aqui que eu achei interessante, que diz: a nomeação do Gonet não é só uma coisa assim de concertação entre Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e tudo mais, como todo mundo está dizendo. Quer dizer, certamente tem uma conversa ali sobre o que o Gonet vai fazer, por exemplo, com casos do Bolsonaro e do Sérgio Moro. Ele me disse isso, né? Que essa conversa deve ter acontecido. Você acha que aconteceu? Eu acho que o ponto central é porque o Gonet ele votou lá na inelegibilidade do Bolsonaro. Do Bolsonaro, mas eu acho que o ponto central aí, o Lula não quer nada que passe perto, que possa mexer com Forças Armadas. E o Gonet dá essa garantia. Quando você vê a Comissão dos Desaparecidos, não tem nada de represália. A Comissão dos Desaparecidos, a função, o que é? É identificar os corpos e dar uma certidão de óbito. Isso é fundamental para normalizar as famílias, não apenas do ponto de vista afetivo, de saber finalmente o que aconteceu com o seu ente querido aí, como do ponto de vista legal também. Tem muitos casos aí de pessoas de heranças e tudo que não pode legalizar porque não tem uma certidão. Então é algo simples, e o Lula não... Então, digamos, essa questão militar, aliás, ele perdeu a chance lá atrás, depois de 8 de janeiro, de colocar uma divisória aí, de colocar um limite à atuação militar, né? Não aconteceu nada, não teve um militar de alta patente aí, conspirador. Falando em militar, deixa eu só pegar o comentário do Hussein Brasil aqui. Urgente: Egito e Mauritânia invocam resolução 377 da ONU. Essa resolução contorna o veto dos Estados Unidos. Vale a pena ler sobre a resolução no Wikipedia agora. Curioso isso aqui, né? Quer dizer, elimina possibilidade de veto dos Estados Unidos? Vamos ver isso aí, eu não sabia disso, não. Nassif conhece essa sutileza? Eu não sabia disso, não. Deixa eu ver se aparece aqui alguma coisa aqui na minha... Resolução chama-se Resolução Unindo pela Paz. Foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 3 de novembro de 1950. Estabelece que, em caso de ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão, a Assembleia Geral pode tomar medidas, mesmo que o Conselho de Segurança seja impedido de agir por um veto de um dos seus membros permanentes. Ela foi adotada na época da Guerra da Coreia. Olha só. Interessante, hein? Ela dica.
Vamos ver se vai dar certo. Falando em militares e falando nessa resolução também, situação da Venezuela, Nassif, parece que o Maduro bravateou mesmo, agora ele está aceitando conversar, né? Ele falou para conversar. É isso? Agora, o Código, eu pego todo mundo que veio minimizar o que Lula fazia. Todos aqueles gênios lá, Lorival, aquele Demétrio, Sardenberg. O Lula só fala, não tem peso nenhum, só quer aparecer, conversa de bar e tudo. O Lula deveria ter sido mais crítico em relação ao Maduro, ou seja, ele vai como conciliador e os caras querendo que ele bata em um lado. Daí vem o Maduro, o Lula conversa com o Maduro, já acalma a questão. E o Fantástico ontem, entrevistando o Zelensky, e o Zelensky dizendo que o Brasil é fundamental para o acordo de paz. Quando que esse pessoal vai se... O acordo de paz aonde? Aonde? Hã? A Ucrânia? Da Ucrânia. O Zelensky já está falando em acordo de paz? E de acordo de paz, para o Fantástico ainda. Que coisa incrível. O Nassif, o Zelensky, o avião dele parou em Brasília, né? Para reabastecer, e ele tentou marcar um encontro com Lula na própria base aérea. Enfim, foi negado para ele e tudo mais. Ele vai tentando e o Lula vai negando, né? E ele foi lá para a posse do Milei, que foi a Convenção Internacional das Bruxas, né? O Brasil, extrema-direita, em peso. O que você achou da posse do Milei? Olha, tudo aquele pessoal que estava lá saudando, que nem o gado, todo aquele gado lá, daqui a 6 meses vai estar correndo a polícia. Viu? Esse programa do Milei, o único setor que vai apoiar a expulsão, como é que chama a polícia argentina lá? Os carabineiros. Os carabineiros. Nassif, eu via o Milei falar assim, não tem dinheiro, não há plata, vamos cortar tudo, vai ter que ser um sacrifício, vai ser um choque, e todo mundo aplaudindo, Nassif. O que é isso, Nassif? Não acreditar. Se você pegar a Argentina hoje, a Argentina, quando saiu da dolarização do cavalo, lá em 2000 e tanto, o nível de pobreza era 26,5%. Depois foi caindo, daí subiu com essa crise agora. Agora tem 40% nível de pobreza. O que o Milei vai fazer? Dos gastos públicos argentinos, 40% vão para políticas sociais. Políticas sociais são o quê? Previdência social, que ele vai cortar. Educação, a Argentina universalizou, até o ensino médio é gratuito, é público e gratuito. Ele vai tirar isso aí. Saúde, que você tem 3 setores lá, mas o setor público é forte, vai tirar também. Ele tem uma espécie de Bolsa Família para o pessoal vulnerável e tudo, vai tirar. Vai tirar os subsídios à eletricidade, energia em geral, e para transporte. Ou seja, daqui 6 meses, a Argentina vai estar um vulcão em erupção. É um vulcão em erupção. Uma coisa maluca. E ontem eu estava vendo a reportagem sobre o cachorro dele, eu achei que era um personagem que ele tinha inventado. Não! Aquele negócio de telepatia com cachorro morto, ele acredita. É real. Que loucura, rapaz! Que loucura. Nassif, essa participação especialíssima do Nassif aqui, amanhã, durante a semana, a gente vai fazer desse jeito aqui. Obrigado, Nassif. Bom trabalho para você. E a gente vai se encontrando. Assistam o GGN 20 horas, que o Nassif vai preparar com todo carinho aí hoje para todo mundo aqui assistir. Né, Nassif? É isso aí. Grande abraço aí, Valeu. pessoal.